Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens os odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando vos elogiam, eram assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos no 6º domingo do tempo comum. E nós vemos o evangelho que ouvimos de São Lucas, falando das bem-aventuranças. Também no evangelho de São Mateus nós temos as bem-aventuranças, mas são dois cenários diferentes. No evangelho de São Mateus, fala que Jesus sobe a montanha, e lá no alto da montanha, com seus apóstolos e discípulos e uma grande multidão, ele proclama as bem-aventuranças. E é um grupo de 7 bem-aventuranças. E depois, é claro, ele vai dar outras orientações, não só a bem-aventuranças, um programa de vida que Jesus nos dá através do Evangelho de São Mateus. Aqui fala que Jesus desce da montanha, na parte plana, com os seus discípulos e a multidão, ele proclama as bem-aventuranças. Em São Mateus são 7, aqui são 4. Lá, as bem-aventuranças no Evangelho de São Mateus é para todos, não há um grupo específico. Aqui, Jesus coloca a dimensão do pobre, do necessitado. Tanto que depois ele vai falar dos ais, vai falar daqueles que têm o poder, daqueles que têm dinheiro. No Evangelho de São Mateus não há essa citação. Então aqui Jesus começa dizendo: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados que tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados agora os que chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque assim também fizeram com os profetas. Então Jesus coloca essas 4 bem-aventuranças. Os pobres, os que estão com fome, os que estão chorando, os que são injuriados. Jesus coloca essas 4 situações. Dizendo: olha, se cuidem, não fiquem tristes, porque vocês vão ter a recompensa no céu. Jesus não fala da recompensa nessa terra. Não que ter bens materiais seja uma coisa errada, mas Jesus deixa bem claro, não é isso mais importante. Se essas recompensas vierem, tudo bem, mas não é isso que nós temos que buscar.
porque o nosso lugar não é aqui. Então Jesus deixa bem claro: alegrai-vos nesse dia, exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Se será grande a recompensa no céu, nós entendemos que a nossa recompensa não é aqui. Recompensa no céu, na vida eterna. E sabemos que é o Senhor que nos sacia. E aqui Jesus fala da fome física, em primeiro momento. E nós sabemos quantas pessoas passam fome. E o pior, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós temos tanto nas nossas mesas, muitas vezes se estraga comida nas nossas despensas, e temos pessoas que morrem de fome. E aqui eu não estou falando de grandes famílias, não estou falando de questão financeira, não, estou falando do nosso dia a dia. Pessoas muitas vezes perto de nós. Parece que não tem isso, né? Pessoas passando fome, mas tem, meu irmão, minha irmã, em Campo Grande, talvez perto de você, no entorno de onde você mora, pessoas que passam fome, pessoas que comem do lixo, daquilo que nós jogamos fora, as pessoas se sustentam. Isso é um pecado. Pecado meu, pecado seu, porque se nós jogamos comida fora e nós não olhamos para o outro, nós estamos pecando. Então Jesus fala que esses serão saciados. Se não estão sendo, é porque nós não estamos vivendo essa bem-aventurança. Então precisamos refletir no nosso coração como está nossas obras de misericórdia, porque são elas que irão nos salvar, viu, meu irmão, minha irmã? São as obras de misericórdia que vai garantir a nossa salvação, a nossa recompensa no céu ou a nossa condenação eterna. Depois Jesus responde, como nós chamamos, com os ais. Ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. E meu irmão, minha irmã, não busquemos a nossa consolação aqui. Não busquemos as riquezas dessa terra, porque elas passam. A vida é muito ínfima, é passageira. Hoje nós estamos, amanhã nem sabemos. Então por que muitas vezes esse apego desnecessário, até patológico, aos bens materiais? Tem gente que ter bens materiais se tornou uma doença, a doença da avareza, e acha que a pessoa é alguma coisa porque tem algum bem material. Nós não somos nada, viemos do mesmo pó e vamos para o mesmo pó, independente do dinheiro, da fama que a pessoa tiver, isso não faz diferença nenhuma. Então, não buscar consolação nessa terra. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Aqui Jesus não está dizendo que a gente que tem, um dia Ele vai deixar a gente passar necessidade. Aqui Jesus fala da avareza, da pessoa que tem fartura e não consegue partilhar com o outro. Vai passar fome. Ele não está jogando uma maldição, não. Está dizendo que muitas vezes essa fome de Deus que a pessoa vai ter, não vai ser mais saciada, porque a pessoa buscou a sua consolação nessa terra. E nós precisamos olhar sempre. Se nós temos uma fartura, é preciso também, na medida do possível, fazer que o outro também tenha um mínimo de dignidade. Não é que nós vamos resolver o problema do mundo. Poderíamos resolver o problema do mundo se os seres humanos olhassem para o outro como irmão, como filho também de Deus que somos. No nosso mundo não poderia haver, meu irmão, minha irmã, nenhum necessitado. Isso não é uma utopia, é uma realidade. Poderíamos saciar a fome do mundo com toda a certeza, mas essa dimensão cristã católica não chegou a todos os corações. Que a gente sabe, quando nós fazemos campanhas, como as pessoas são generosas.
E a gente consegue sustentar tantas famílias, muitas vezes com tão pouco. Então não é impossível isso. O que falta realmente é Deus no coração das pessoas. Então, nós precisamos, se estamos numa fartura, nós precisamos pensar também no outro. Como eu disse, não para resolver o problema do mundo, porque se a igreja tivesse essa ideia, nós não vamos conseguir resolver o problema do mundo, então não vamos fazer nada, nós não seríamos a maior instituição caritativa do mundo. Porque nós sabemos que estamos fazendo a nossa parte da melhor forma possível. Se outros não fazem, aí não cabe a nós o julgamento. Cabe a nós fazer o bem, ser instrumento de vida para as pessoas. Depois, mais um ai. Ai de vós, que agora as rides, porque tereis luto e lágrimas. Aqui, Jesus não está falando que a gente não tem que se alegrar com as coisas boas, não. Quando Jesus fala desse rir aqui, pessoas que muitas vezes riem da desgraça dos outros. Então nós temos que pensar nisso. Meu irmão, minha irmã, rir do sofrimento ou se alegrar com o sofrimento dos outros. Isso é um grande pecado, a gente vê pessoas fazendo isso. Jesus está falando exatamente disso. Rir da desgraça dos outros. Cuidado, porque um dia quem vai chorar serão essas pessoas. E por fim, ai de vós quando vos elogiam, pessoas que estão preocupadas com os elogios humanos. Não. Nós temos que fazer as coisas, o bem independente de sermos elogiados ou não, aplaudidos ou não. Não fazer o bem para esperar aplauso. Então, olha, é possível, meu irmão e minha irmã, viver essas bem-aventuranças. Então, que o Senhor nos ajude a vivermos o que o Senhor pede para nós e sermos mais solidários, sermos mais homens e mulheres que olham e vejam também que nós podemos sair dessa superficialidade e fazer o Evangelho ser mais concreto na nossa vida, na vida dos necessitados. Que Deus abençoe você, abençoe também a sua casa e a sua família, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, São José e Santo Agostinho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.